Olá, bem-vindo para mais um estudo bíblico aqui da Meuque de Pomerode. Aproveita e se inscreve nesse canal e vem dar uma olhada no conteúdo que a gente tem colocado aqui para você e para sua família. Mas vamos lá, hoje a gente está aqui para continuar o estudo dos capítulos de Lucas. E hoje o capítulo que corresponde é o capítulo 8, dos versículos 1 a 15. Esse trecho ele é muito especial porque ele se destaca por ser onde aparece um jeito de ensinar diferente, muito particularmente usado por Jesus, que é o ensino por meio de uma parábola. As parábolas elas são muito conhecidas, mas só para a gente entender, antes de falar a respeito da parábola em si, a gente precisa entender o que ela é. Uma parábola ela é um jeito de ensinar pedagógico, por meio de algo que é muito comum dentro da cultura, dentro da realidade de uma pessoa. É onde a gente usa um exemplo da vida cotidiana de alguém para ensinar uma verdade. E Jesus faz muito uso disso, para ensinar as pessoas a respeito do reino de Deus, de uma forma que elas pudessem realmente compreender à medida do possível. Porque vocês sabem que muitas vezes a gente quer entender uma coisa e demora, e a gente fica lá e não chega ao entendimento correto. Mas parece que quando alguém dá um bom exemplo que faz parte da nossa realidade, do nosso cotidiano, fica muito mais acessível e fica muito mais fácil da gente entender. E esse método Jesus usou. Antes de contar a parábola, a gente precisa saber em que momento ela acontece. E ali nos primeiros versículos do capítulo 8, dos versículos 1 a 13 em especial, o Lucas, ele relata quem faz parte da multidão que acompanha Jesus. Porque Jesus ele estava em Cafarnaum, ele curou o servo de um soldado. Logo depois ele cura mulheres, ele cura uma porção de pessoas, das quais algumas mulheres decidem seguir a Jesus, decidem seguir junto com seus discípulos e serem colaboradoras dele, cuidar dele e dos discípulos para que eles possam se preocupar em anunciar o reino de Deus. Também ele menciona que os 12 apóstolos de Jesus estavam ali, os 12 discípulos estavam ali junto com Jesus anunciando o reino de Deus e nessa caminhada. E eles então voltam do caminho para Galiléia e prosseguem andando por vilas povoadas. Eles continuam seu caminho por onde tivesse gente, porque Cristo ele decide então levar o reino de Deus para qualquer um que quisesse ouvir. E de repente Jesus percebe que dentre aqueles que está ouvindo, dentro daquela grande multidão que o acompanhava, havia gente muito diferente. Estavam seus 12 discípulos, estavam aquelas mulheres, estava uma multidão muito curiosa que o seguia. E então Jesus decide ensinar por meio de uma parábola. E eu quero fazer a leitura dessa parábola para que a gente possa esmiuçar ela e compreender ela em conjunto. A partir do versículo 5, diz o seguinte: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte sufocou, pois caiu entre plantas espinhosas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. A nossa parábola, ela justamente fala a respeito de como o reino de Deus é anunciado. Muitas vezes nós pensamos que a palavra de Deus, que o reino de Deus é só para mim e para aqueles que eu gosto, ou é particular, ou é algo que tem qualidades específicas e é para um tipo de pessoa específica. Mas o reino de Deus não é para pessoas específicas. O reino de Deus ele é aberto para todo aquele que ouvir e crer no anúncio do reino de Deus, no anúncio de que a salvação vem por meio de Jesus Cristo. E se a gente for pensar nisso, a nossa tarefa é fazer aquilo que o semeador faz. Falar para todo tipo de pessoa. O que Jesus está tentando ensinar aqui? Ele fala a respeito do semeador porque é algo muito comum para a época. É muito comum para a época que alguém
compre semente, que alguém arranje sementes ou troque e plante aquilo que ele quer colher como fruto da terra. Mas o que acontece é que nem sempre o solo onde se planta é um solo apropriado. Por isso ele dá muitos exemplos. Ele dá o exemplo da beira do caminho, ele dá o exemplo das pedras, o exemplo dos espinhos e, por último, da boa terra. O que acontece ali? Quando cai à beira do caminho, é algo passageiro. Outros vêm e levam embora, os pássaros vêm e comem. Quando cai nas pedras, acontece algo muito parecido. Quando cai nas pedras, pode até ser que brote alguma coisa, mas logo morre, porque nas pedras não tem como crescer alguma coisa. Não dá para se plantar alguma coisa em cima de uma pedra. Logo, Jesus utiliza o exemplo dos espinhos, onde o broto vem e ele cresce, mas ele é sufocado, porque a circunstância onde ele está crescendo é sufocante e não dá possibilidade de ele realmente germinar. E por último, o exemplo da boa terra, do bom lugar onde foi colocado a semente. As pessoas ali tiveram a tarefa de olhar para si mesmas e pensar quem são elas, porque Jesus foi intencional nisso. Ele queria que as pessoas entendessem que o anúncio do reino de Deus, o anúncio da palavra, é igual para todos. Muitos de nós ouvem a palavra e a mesma palavra. Eu e você podemos estar num lugar e ouvir a mesma pregação, ouvir o mesmo sermão, a mesma mensagem. Mas a forma como essa mensagem e essa palavra vai agir no meu e no teu coração é totalmente diferente. Porque tudo que tem em nós é diferente. O nosso entorno é diferente. As circunstâncias em que nós vivemos é diferente. Portanto, nós precisamos analisar e perceber qual desses solos que Jesus coloca aqui como exemplo nós somos. Qual é o solo que tem na minha vida? E logo depois, Jesus se dá o trabalho de certa forma explicar a parábola. A partir da metade do versículo 8. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola, e isso é algo inédito que Jesus faz, explicar qual é o significado da sua parábola. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra de Deus e a retêm, e dão fruto com perseverança. É muito interessante perceber que Jesus tem muita clareza de que muitos têm o mesmo acesso à palavra e ao reino de Deus, mas a forma como cada um vai receber e acolher a mensagem é diferente. Algo que a gente precisa guardar em nosso coração é de que ouvir a palavra de Deus não significa ouvir, deixar entrar num ouvido e sair pelo outro. Sempre que a Bíblia fala a respeito de ouvir a palavra de Deus, ouvir tem o significado de obedecer. Quando eu ouço alguém, significa que eu vou praticar aquilo que eu ouvi. O problema tem sido aquilo que eu faço com o que eu ouço. Nós hoje ouvimos e esquecemos, ou às vezes nem sequer ouvimos direito e deixamos passar de um ouvido para o outro e deixar isso ir embora. Jesus, ele nos propõe ouvir a sua palavra
e acolher ela no nosso coração para que ela realmente possa germinar e dar frutos. Porque o reino de Deus, ele não é algo só para o nosso entendimento. Entender que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador é muito necessário, eu preciso confessá-lo. Mas se eu sei e não vivo como alguém que sabe que Cristo é o meu Senhor e Salvador, as coisas são totalmente diferentes. Porque a própria palavra diz que até os demônios sabem que Cristo é o Senhor. Então, se tu sabe que Deus existe, se tu sabe que Cristo morreu na cruz por você, mas você não vive a tua vida como alguém que realmente entendeu isso, saber ou não saber não faz muita diferença. E eu não quero te chocar aqui ou te fazer ficar triste ou qualquer coisa assim, mas eu quero te lembrar que o reino de Deus, ele é para você. E Cristo está te convidando a transformar o solo do teu coração, que você não seja duro como uma pedra, ou que se deixe sufocar pelas circunstâncias da vida, mas que teu coração possa realmente acolher a palavra de Deus e que tu realmente possa acolher o reino de Deus, para que a tua vida possa dar bons frutos, para que na tua vida possa ser visto o reino de Deus, para que por meio de você o reino de Deus possa ser evidenciado nesse mundo. E se você quer ainda conversar um pouco mais a respeito dessa parábola e sobre a forma como Jesus trabalhava no seu ministério enquanto ele esteve aqui nesse mundo, venha participar do nosso estudo bíblico toda sexta-feira à noite, às 20 horas, aqui no espaço da MEUC, em Pomerode, no centro, às 20 horas. Você é muito bem-vindo para que a gente possa continuar conversando do assunto e se aprofundar cada vez mais para que a gente possa realmente entender e viver o reino de Deus nesse mundo. Que Deus te abençoe.